Você sabia que antes do Monstroverso existir, o Godzilla já carregava uma história de confrontos tão longa e tão variada que praticamente moldou a identidade dele como um verdadeiro alfa? As batalhas que ele travou ao longo das eras Showa, Heisei e Millennium construíram a reputação que ele teria décadas depois. E para você entender o rei dos monstros nos filmes modernos, a gente precisa olhar para os adversários que ele derrubou no passado. Monstros que tinham poderes perigosos, origens bizarras e motivações muito diferentes do que vemos hoje. Começando aqui pela era Showa, que vai de 1954 a 75, a fase em que o Godzilla deixou de ser um vilão e começou a se tornar defensor, mesmo sem ser exatamente um herói. Começando aqui pelo primeiro adversário dele, temos o King Ghidorah. Esse era o maior terror daquela época. Ele não era um simples monstro criado na Terra, era um invasor interplanetário, controlado por civilizações alienígenas, e sua presença era acompanhada por um clima de destruição global. Ghidorah destruía cidades inteiras com seus feixes gravitacionais, que funcionavam como raios capazes de explodir prédios e evaporar metal. Suas 3 cabeças tinham movimentos independentes, o que dificultava qualquer aproximação, e suas asas criavam tempestades que atrapalhavam aviões e pulverizavam o terreno. O motivo pelo qual Godzilla conseguiu derrotar o Ghidorah na era Showa é que, diferente das versões modernas, aquele Ghidorah tinha um corpo físico, um corpo físico completo preso ao nosso plano. Os ataques do Godzilla realmente tinham um efeito sobre ele. Além disso, o Rei dos Monstros lutava com a vantagem de resistência. Ele conseguia tancar os feixes gravitacionais por longos períodos. Isso enquanto o Ghidorah sofria dano direto dos golpes corporais do próprio Godzilla, principalmente quando o rei atacava segurando as 3 cabeças individualmente. As vitórias vieram sempre no contato direto. Godzilla conseguia derrubar o Ghidorah ao restringir o movimento das cabeças e sobrecarregar o equilíbrio do dragão. Ghidorah dependia da mobilidade para dominar o campo de batalha. Sem ela, ele desabava. Godzilla explora exatamente isso em todas as batalhas. Seguindo para o nosso próximo, temos Rodan. Ele era uma criatura vulcânica, extremamente rápida e resistente. Seu maior poder sempre foi a força das suas asas, capazes de gerar ondas de choque tão violentas que derrubavam bases inteiras. O impacto sonoro do voo dele destruía jatos e espalhava destroços pelo campo de batalha. No combate físico, Rodan atacava principalmente com investidas aéreas, tentando quebrar o equilíbrio do Godzilla ao acertar o corpo dele com a força do próprio voo. O Godzilla acabou derrotando o Rodan porque no combate terrestre, o Rodan tinha muita dificuldade. Ele era poderoso no ar, mas muito vulnerável no contato direto. Então ele conseguia segurar o Rodan pelo pescoço ou pelas asas e forçar a criatura no chão. Quando o Rodan perdia o domínio do ar, perdia a luta. Godzilla também resistia ao impacto das ondas de choque melhor do que qualquer outra criatura da época, absorvendo as rajadas e avançando mesmo assim. Essa derrota faz com que Rodan passe a reconhecer o Godzilla como superior, e as batalhas posteriores já mostram um equilíbrio maior entre os dois. Seguindo para o nosso próximo, temos a Mothra. Ela é uma divindade natural, com base em vida, cura e equilíbrio. Ela luta apenas quando precisa proteger povos ou ecossistemas. A versão adulta tem a capacidade de gerar ventos poderosos com as asas, lançar pólen que enfraquece inimigos e resistir a ataques diretos, graças ao corpo coberto de pelos protetores. As larvas já possuem teias extremamente resistentes, capazes de imobilizar criaturas maiores do que elas. Mesmo assim, o Godzilla venceu Mothra porque a mariposa adulta não tem foco ofensivo. Ela não é um monstro feito para matar, ela é uma protetora. Enquanto ela tenta afastar o Godzilla ou desviar ataques dele, o rei simplesmente ignora os danos e continua avançando. Mothra não aguenta o combate prolongado, e depois de cair, as larvas assumem, mas mesmo elas não conseguem derrotar ele no corpo a corpo. A única estratégia era prender o Godzilla para forçá-lo a recuar. Quando isso falha, a derrota é inevitável. A vitória do Godzilla marca um dos momentos mais simbólicos da franquia. A queda da Mothra resulta no surgimento da parceria futura entre as espécies. Ainda na era Showa, temos Anguirus. Ele foi o primeiro kaiju a realmente desafiar o Godzilla no mano a mano. Ele não tinha feixes de energia, voo ou poderes muito chamativos. O que o Anguirus tinha era ferocidade. Seu corpo era coberto por espinhos capazes de perfurar blindagens militares. Sua mordida era constante e muito agressiva, e a disposição que ele tinha em lutar até o limite fazia dele um competidor incômodo até para o Rei dos Monstros. E por que o Godzilla venceu ele? Porque o Anguirus, mesmo resistente, não tinha recuperação suficiente para sustentar uma batalha prolongada com alguém tão forte. Ele até atacava rápido, mas sofria impacto direto dos golpes muito pesados do Godzilla. Então ele acabou perdendo por desgaste, O Godzilla aproveitou o peso que tinha, a força física pura e a capacidade de absorver dano sem perder desempenho. Depois dessa derrota, Anguirus reconheceu o rei como superior e passa a agir como aliado dele.
Seguindo, temos o Gigan. Ele era um assassino alienígena criado para combate pesado. Seu corpo tinha lâminas no lugar das mãos, uma garra cortante na cauda e o mais marcante, uma serra circular no peito, usada para fatiar inimigos a curta distância. Ele também possuía um laser ocular de longo alcance, e diferente da maioria dos kaijus, Gigan lutava como um predador consciente, sempre tentando cortar, perfurar ou derrubar o inimigo em pontos estratégicos. Mas Gigan perdia para o Godzilla porque dependia demais de sua agressividade direta. Ele precisava que o alvo ficasse na altura da serra para causar dano. O Godzilla, sendo muito mais resistente, segurava os braços de Gigan, empurrava o ciborgue para trás e jogava o corpo dele contra o chão. Sem uma distância segura, Gigan se tornava vulnerável. A serra só funcionava se o inimigo estivesse parado na frente dele, e o Godzilla nunca ficava parado, obviamente. Além disso, o corpo orgânico do Gigan não aguentava receber o sopro atômico repetidamente. Assim, todas as tentativas dele acabavam em derrota. O nosso próximo é o Megalon. Ele era o guardião de Seatopia, uma civilização subterrânea. Ele tinha braços em forma de broca capazes de atravessar rochas, lançar explosões de energia e criar saltos enormes. No geral, o Megalon funcionava como um kaiju perfurador, rápido e com ataques diretos poderosos. Mas por que será que Godzilla venceu o Megalon? Porque o Megalon tinha poder, mas não tinha muita precisão. Ele gastava energia em ataques desordenados, destruindo muito mais do que acertava, né? Godzilla aproveitava dessa desorganização e atacava quando o Megalon ficava exposto, e a força física do rei era muito maior, e o Megalon não tinha resistência para sustentar todos os ataques. Ele dependia das brocas e da velocidade, mas quando Godzilla o pegava, era finalizado rapidamente. Agora vamos falar do Hedorah. Ele era completamente diferente de tudo que o Godzilla já tinha enfrentado. Era um monstro feito de poluição viva, capaz de mudar de forma, derreter qualquer material que tocasse e liberar gases tóxicos que matavam pessoas instantaneamente. Ele não tinha um corpo físico, um corpo físico fixo, o que tornava os ataques convencionais inúteis. E para piorar isso, cada parte que era separada do Hedorah podia sobreviver sozinha. A derrota dele só aconteceu porque o Godzilla conseguiu encontrar uma fraqueza, que seria a temperatura e a secagem. Hedorah precisava de umidade constante para manter a sua forma, e na batalha final, o Godzilla abriu uma estrutura industrial, atraiu o Hedorah para uma área de calor extremo e usou sua energia interna para forçar o monstro a secar. Quando o corpo começou a enrijecer, o Godzilla rasgou cada seção e expôs o núcleo. Foi uma das batalhas mais técnicas da Era Showa, vencida por uma estratégia e adaptação. Seguindo para a nossa última criatura da Era Showa, temos o Mechagodzilla. Ele foi criado por alienígenas como arma de cerco. Ele tinha lasers em praticamente todas as articulações, mísseis, disparos elétricos, força ampliada e uma armadura que resistia a ataques que destruiriam outros monstros na hora. Ele era literalmente projetado para matar o Godzilla, só que mesmo assim o rei venceu. O Mechagodzilla dependia da precisão artificial. Ele calculava movimentos, mas não conseguia se adaptar a improvisos. O Godzilla fez exatamente isso. Avançou ignorando danos menores, aproveitou brechas na movimentação mecânica e atacou diretamente os pontos de articulação. Sem mobilidade, o robô perdeu a luta. No final, o Godzilla arrancou a cabeça metálica do inimigo, encerrando a batalha. Agora vamos começar a Era Heisei, que vai de 84 a 95. Quando a Era Showa terminou, o Godzilla já tinha derrotado monstros e alienígenas, divindades, parasitas tóxicos e ciborgues assassinos. Só que foi apenas na Era Heisei que ele se tornou o que muitos fãs chamam hoje de Deus da Destruição. As criaturas dessa fase eram muito mais pesadas, mais perigosas e tinham poderes realmente pensados para desafiar o Rei dos Monstros em escalas bem maiores. É aqui que surgem inimigos com ataques biológicos, telecinese, evolução forçada e tecnologia militar avançada. E ainda assim o Godzilla vence todos eles. Vamos começar aqui com o nosso primeiro, que é o Biolante. Ele é provavelmente um dos inimigos mais assustadores da franquia, não por ser maligno, mas pelo modo como foi criado. Ele nasceu da combinação de três coisas: DNA de um cientista humano, DNA de uma planta e DNA do próprio Godzilla. O resultado disso foi uma criatura que crescia a cada segundo, com vinhas capazes de perfurar concreto, dentes que funcionavam como armadilhas e um ácido extremamente corrosivo que derretia blindagens como se fossem manteiga. O poder principal da Biolante era a regeneração. Cada vinha que era destruída renascia segundos depois, e o corpo dela se reorganiza ao redor do dano, aumentando de tamanho. Ela é praticamente uma colônia viva e expansiva, o que torna o combate a curta distância um pesadelo. Mano, e você sabe qual é o outro poder muito OP dela? Ela nunca esquece de curtir o vídeo, meu parceiro. Dá um like aí no vídeo, por favor. Você ajuda demais a gente continuar trazendo esses conteúdos tops aqui pra você. Bom, seguindo. Só que mesmo assim, o Godzilla vence porque ele possui duas coisas que a Biolante não tem: estabilidade biológica
biológica e foco de ataque. Enquanto o Biolante se expande, mas perde forma, o Godzilla é um organismo completo, compacto e direcionado. Durante a batalha, ele mira sempre no centro da criatura, ignorando as vinhas menores e atacando diretamente o núcleo energético dela. O sopro atômico atinge a Biolante repetidas vezes, até que ela se desestrutura completamente e retorna à atmosfera. Biolante era forte, mas não tinha defesa contra ataques concentrados de alta energia, por isso acabou caindo. Seguindo para o nosso próximo, temos King Ghidorah da era Heisei. A versão do Ghidorah da era Heisei, ela é bem mais robusta, mais pesada e muito mais destrutiva. Suas rajadas elétricas são mais intensas que as versões antigas e possuem efeitos diretos no sistema nervoso do alvo. As asas são maiores e ele voa com muito mais estabilidade. Além disso, ele suporta muito mais dano físico e consegue derrubar o Godzilla no impacto pela primeira vez. Ghidorah vence várias trocas de golpes e consegue dominar boa parte do combate inicial. Porém, o Godzilla possui uma vantagem absoluta nessa era: a absorção de radiação. Quando ele é atingido pelos ataques elétricos de Ghidorah, seu corpo metaboliza parte da energia e transforma em força. A luta muda quando o Godzilla volta mais forte do que estava no começo. Assim, ele neutraliza as cabeças uma por uma até derrubar o dragão no chão, finalizando com um sopro atômico a curta distância. A vitória não é por brutalidade, mas por uma eficiência biológica. O Godzilla cresce com o dano recebido, Ghidorah não. Esse é o primeiro sinal de que esta versão do rei estava se tornando uma força muito mais difícil de deter do que as anteriores. Seguindo para o nosso próximo, temos o Mecha King Ghidorah. Após ele cair na batalha anterior, o Ghidorah é levado ao futuro e reconstruído por tecnologia avançada. O novo corpo possui armaduras reforçadas, cabos de energia, próteses metálicas e um arsenal inteiro que inclui campos de contenção e garras mecânicas. Essa forma é chamada de Mecha King Ghidorah. O híbrido enfrenta o Godzilla com precisão e superioridade tática. As garras mecânicas conseguem prender o rei e levantar seu corpo inteiro, algo que o Ghidorah orgânico nunca faria. Ele chega a dominar completamente um trecho da luta, só que ainda assim o Godzilla derrota essa versão do Ghidorah, porque a máquina possui limitações estruturais claras. Toda a energia que circula entre os módulos metálicos pode ser sobrecarregada, e quando o Godzilla consegue disparar o sopro atômico enquanto ele está preso, ele força o sistema de sustentação a entrar em colapso e derruba todo o corpo da criatura híbrida. Mecha King Ghidorah não consegue se recuperar e cai no mar. A vitória vem da resistência absurda do Godzilla e da incapacidade mecânica de acompanhar uma criatura que cresce em energia quanto mais sofre dano. Seguindo aqui, vamos para o Mecha Godzilla da era Heisei. A versão Heisei do Mecha é radicalmente diferente da Showa. Ele não foi criado por alienígenas, mas pela Força de Defesa do Japão. Ele é um robô militar. Isso o torna ele extremamente organizado em combate. Ele possui um laser de plasma no peito, mísseis nos braços, um feixe de energia concentrado na boca e armaduras que absorvem boa parte dos impactos diretos. Além disso, ele conta com a Garuda, que é uma aeronave acoplável que aumenta a potência dos ataques e transforma a armadura em uma plataforma de artilharia completa. Mechagodzilla chega a machucar o Godzilla de maneira bem grave. Os disparos de energia rompem a pele dele e reduzem a sua mobilidade. Por um momento, parece que o robô vai conseguir derrotar ele, mas existe um detalhe biológico fundamental. Nesta era, o Godzilla possui uma segunda estrutura interna chamada de cérebro secundário, localizado na região lombar. A tecnologia da época não esperava que o corpo do rei tivesse redundâncias. Quando o Mechagodzilla dispara para derrubá-lo, acreditando que ele iria cair, o segundo cérebro estabiliza o organismo e permite que ele se levante novamente. Com o sistema elétrico do robô exposto, o Godzilla se aproxima, superaquecendo o Mechagodzilla até que a cabeça mecânica falhe totalmente. O robô entra em curto e explode. A derrota do Mechagodzilla ocorre porque, enquanto o robô tem pontos fracos fixos, o organismo do Godzilla possui reservas internas que impedem a falha completa. Ele acaba sempre voltando. Seguindo aqui temos o Space Godzilla. Ele é uma das versões mais perigosas de inimigos que o Godzilla já enfrentou antes no Monstroverso. Ele é uma mutação gerada por células do próprio Godzilla, que foram parar em um buraco negro e retornaram transformadas. O resultado é uma criatura com alto controle gravitacional, telecinese, campo de força cristalino e a capacidade de gerar estruturas gigantescas feitas de energia sólida. Esse monstro domina completamente o campo de batalha à distância. Ele ergue o Godzilla sem contato físico, cria barreiras que bloqueiam ataques e estabelece torres de cristais que funcionam como amplificadores de energia. O Godzilla demora para identificar o ponto
ponto fraco dele, mas percebe que o Space Godzilla depende desses cristais para manter sua defesa máxima. Sem eles, o campo gravitacional cai. Quando o suporte externo é destruído, o Godzilla consegue se aproximar, e a curta distância a luta vira um massacre. O Space Godzilla não possui força corporal suficiente para enfrentar o rei. O Godzilla vence com uma sequência de golpes físicos e um sopro atômico final que destrói o núcleo cristalino da criatura. A batalha é decidida quando o Godzilla percebe que precisa quebrar o sistema e não o inimigo diretamente. Seguindo aqui para o nosso último monstro da era Heisei, temos Destoroyah. É o inimigo mais perigoso da era Heisei e um dos mais violentos de toda a franquia. Ele nasce a partir da mesma substância que matou o primeiro Godzilla, o oxigênio destruidor. Isso faz de Destoroyah uma antítese natural do rei. Ele possui formas múltiplas, regeneração, asas para voo rápido, garras perfurantes e um feixe de energia vermelha capaz de romper as placas dorsais do Godzilla. Ele também mata o Godzilla Jr., o que acaba tornando o combate final pessoal e emocionalmente pesado. O Godzilla só vence porque está em estado de meltdown. O corpo dele está sobrecarregado de energia nuclear e a cada ataque libera ondas térmicas que desestabilizam qualquer matéria ao redor. Destoroyah tenta fugir, tenta se dividir, tenta recuar, mas é queimado por níveis de calor tão elevados que sua regeneração não consegue acompanhar. Ele é destruído de forma completa no ar quando tenta escapar. A luta final evidencia porque o Godzilla é considerado uma força da natureza. Destoroyah era imponente, mas não tinha como sobreviver ao calor irradiado por um organismo destinado a explodir. O Godzilla venceu porque naquele momento ele estava no limite entre a vida e a catástrofe. Nenhum monstro terrestre teria chance contra ele. Seguindo aqui, chegamos na Era Millennium, que vai de 1999 a 2004. A Era Millennium trouxe uma abordagem completamente diferente para a franquia. Cada filme funcionava como um universo próprio, com suas próprias regras, o que permitiu recriar inimigos clássicos de formas inéditas e introduzir ameaças nunca vistas antes. O Godzilla dessa era é ainda mais direto, mais agressivo e normalmente encara os inimigos sozinho, sem alianças ou batalhas em equipe. E mesmo enfrentando criaturas mais rápidas, híbridas ou extremamente adaptáveis, ele vence cada confronto usando a combinação de força bruta, energia concentrada e domínio absoluto do terreno. Vamos começar aqui com o Orga. Ele é uma das criaturas mais peculiares que já enfrentaram Godzilla. Ele nasce como uma massa orgânica que absorve DNA e evolui rapidamente, até assumir uma forma monstruosa com pele espessa, braços pesados e um corpo todo voltado para a assimilação. Seu poder principal é justamente essa capacidade de absorver informações biológicas do inimigo. Ao analisar o Godzilla, Orga descobre que pode tentar copiar a espécie Gojira e se transformar em algo ainda mais forte. Essa habilidade coloca Orga em vantagem no começo, porque ele acaba aprendendo isso durante o combate. Sua pele absorve parte da energia do sopro atômico e se regenera rápido. Porém, Orga comete um erro fatal. Ele tenta absorver o Godzilla completamente. Ele abre a boca e cria uma cavidade para engolir parte do corpo do rei, acreditando que isso o tornaria mais poderoso. Godzilla percebe a vulnerabilidade e dispara seu sopro atômico diretamente no interior de Orga. O corpo do alienígena não foi feito para suportar a energia nuclear concentrada nesse nível e explode por dentro. A derrota acontece porque Orga tinha o poder de copiar, mas não tinha a resistência estrutural para lidar com o que estava tentando incorporar. Seguindo para a nossa próxima criatura, temos Kamacuras. Ele é um predador extremamente rápido, com várias características de insetos ampliadas para a escala Kaiju. Ele voa, se camufla e ataca com as lâminas dianteiras que funcionam como armas cortantes naturais. Kamacuras não vence pela força, mas pela velocidade e pela surpresa, aproveitando terrenos abertos para atacar de cima antes que o oponente perceba. Apesar disso, Kamacuras perde porque o Godzilla possui uma percepção territorial muito forte. Mesmo sem ser um caçador, ele é altamente sensível a movimento térmico e vibrações no ambiente. O ataque surpresa de Kamacuras funciona apenas uma vez, e a partir daí o Godzilla acompanha a movimentação do inseto com muita facilidade. A vantagem física também é enorme. Kamacuras não tem defesa contra o impacto do braço do Godzilla, nem contra o sopro atômico dele, que acaba derrubando ele em um único disparo quando ele tenta outro ataque aéreo. Kamacuras é rápido, mas não suporta confronto prolongado. Sua derrota mostra a diferença entre predador rápido e titã de força absoluta. Seguindo para o próximo, temos Kumonga. Ele é uma aranha gigante com veneno, teias resistentes e uma capacidade enorme de aprisionar inimigos. Seu poder não está no ataque frontal, mas na criação do ambiente ideal. Ele tece teias que funcionam quase como armadilhas de cerco, dificultando a mobilidade do adversário
adversário. Em outras palavras, Kumonga não tenta derrotar o Godzilla por força, tenta imobilizar. Contra outro monstro isso poderia funcionar, mas o Godzilla não depende apenas de mobilidade para vencer. Quando as teias caem sobre ele, a temperatura acumulada em seu corpo começa a carbonizar parte da seda. Ele rompe as camadas com força bruta e destrói o terreno preparado pela aranha. Kumonga tenta recuar para reorganizar o campo, mas Godzilla fecha a distância rapidamente. O sopro atômico final evita que a criatura volte ao subsolo. A derrota acontece porque Kumonga tentou controlar o espaço, mas enfrentou um adversário que destrói o terreno inteiro quando necessário. Ele é eficiente contra monstros menores, mas não contra o rei. Seguindo aqui para a versão americana do Godzilla chamada de Zilla pela Toho. Ele é um predador rápido, adaptado para corridas e emboscadas. Ele se move com agilidade, escala estruturas urbanas com muita facilidade e tem velocidade superior à maioria dos kaijus da franquia japonesa. Contudo, sua resistência física é extremamente baixa. Ele depende muito da mobilidade e não do poder. Na batalha de Final Wars, o confronto é direto e rápido. Zilla tenta usar velocidade para alcançar vantagem, mas o Godzilla verdadeiro é muito mais resistente e já enfrentou criaturas aéreas e terrestres muito mais rápidas. Quando Zilla avança, o Godzilla antecipa o movimento, bloqueia e contra-ataca com um sopro atômico. O impacto é instantâneo. Zilla não tem densidade corporal para conseguir suportar aquele ataque e é derrotado em segundos. Essa luta evidencia uma diferença clara entre o design americano e o japonês. Enquanto o Zilla é um predador animal, o Godzilla é uma força de impacto massiva. Velocidade não vence o poder bruto quando o adversário aguenta qualquer golpe que ele tenha. Chegamos aqui nos nossos dois últimos. Vamos seguir aqui com o nosso monstro X. Ele é uma criatura humanoide com resistência avançada, golpes precisos e uma mobilidade impressionante. Ele utiliza ataques físicos diretos, saltos rápidos e feixes oculares concentrados. O Monster X é inteligente, observa padrões de ataque e ajusta a postura constantemente. No combate direto, ele consegue equilibrar a luta e até pressionar o Godzilla em determinados momentos, usando combinação de golpes e deslocamento lateral. A luta muda completamente quando o Monster X revela sua forma verdadeira. Seguindo aqui para o nosso último da lista, temos Kaiser Ghidorah. Ele é uma transformação completa do Monster X e representa uma das encarnações mais destrutivas do Dragão Dourado. Ele possui 3 cabeças gigantescas, cada um com feixes gravitacionais capazes de lançar o Godzilla a grandes distâncias. Além disso, Kaiser Ghidorah drena energia vital. Suas mordidas funcionam como condutores que sugam diretamente a força do adversário. Poucos inimigos conseguem realmente absorver a energia do Godzilla, e Kaiser é um deles. No início da luta, Kaiser Ghidorah domina o combate. Ele levanta o Godzilla usando força gravitacional, atira o rei a quilômetros de distância e drena parte da energia dele em contato direto. É uma das poucas vezes em toda a franquia em que o Godzilla começa a perder a batalha pela exaustão. A virada acontece quando o Godzilla recebe uma descarga externa de energia fornecida pelo aliado humano. Essa recarga funciona como um catalisador e devolve ao rei todo o poder que Kaiser Ghidorah estava drenando dele, junto com um aumento imediato de força física. Com o corpo energizado, o Godzilla quebra as cabeças do inimigo uma por uma, supera a drenagem e finaliza o Kaiser Ghidorah com um sopro atômico amplificado. Essa versão do Ghidorah cai porque sua vantagem depende da drenagem contínua. Quando o fluxo é interrompido e revertido, Godzilla se torna forte demais para qualquer criatura terrestre ou alienígena lidar. E é isso, mano. Depois de passar por todas essas eras, fica claro que o Godzilla não virou o rei do Monstroverso do nada. Ele já carregava uma história inteira de batalhas contra criaturas completamente diferentes uma das outras. Teve alienígena, mutação biológica, monstro feito de poluição, ciborgue militar, parasita espacial, dragão gravitacional e até inimigo criado a partir dele mesmo. Cada um com seus poderes, suas vantagens e seus perigos reais. E mesmo assim, em todas as eras, em todos os universos, o resultado acabava igual. O Godzilla saía de pé. É justamente esse histórico que faz a versão moderna dele entrar em cena com uma força absoluta. Não é só pelo tamanho ou pelo sopro atômico dele, é pela experiência, é pelo tanto de monstro que já ficou no caminho. Antes do Monstroverso existir, o Godzilla já tinha se tornado o alfa entre os alfas. Agora eu quero saber de você, qual desses kaijus clássicos você acha que foi o mais perigoso para o Godzilla? Qual luta você gostaria que tivesse uma versão moderna? E qual desses monstros você acha que deveria aparecer de novo algum dia? Comenta aí embaixo que eu sempre leio tudo. Se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e manda esse conteúdo para aquele amigo que acha que o Godzilla só ficou forte agora. Aqui a gente mostra a história inteira do Rei dos Monstros. Fique com Deus, um abraço, é nóis, tchau!